Boa noite, gente! Está entrando no ar mais um episódio incrível do Corre TV. E hoje a gente vai falar sobre música, sobre arte. E a gente trouxe um convidado, mais um, na verdade, mais um mega convidado para falar um pouquinho dessa trajetória e um pouquinho do seu trabalho, que tem a ver com música pop. Então fica ligadinho para não perder nada e roda a vinheta. Bom, gente, hoje a gente está recebendo ele que é um cantor pop incrível aqui do Rio Grande do Sul. É melhor eu deixar ele se apresentar para vocês, né? Então, gente, recebam com muito carinho o Joe. Boa noite, Joe. Oi, boa noite. Obrigada por ter aceitado o convite, de estar Obrigado. participando aqui do Corre TV. Tá nervoso? Não, tô Não tá? tranquilo. Ah, tranquilo. Então, tu pode se apresentar para o nosso pessoal lá de casa? Oi, gente. Prazer, eu sou o Joe. Eu tô aqui no Corre TV e vim falar um pouquinho sobre minha carreira, sobre música pop e sobre a resistência disso também. Que incrível. Posso começar fazendo as perguntas? Pode, todas. Todas? Todas mesmo? Vai responder? Eu não vou responder nadinha. Ai, que tudo! Bom, Joe, a gente sabe, pelo menos eu sei, né? E você vai ficar sabendo agora, que tu começou a cantar bem novinho, né? Uma criança. E como é que foi essa experiência? Como é que foi essa trajetória? Pode contar pra nós? Posso. Eu gostava de Rebelde, Ai, que tudo, né? sabe? Eu era Mia, né? Eu era Mia. Não, eu era Mia. Ai, tá. Então eu vou ser Celina, tá? Você é Celina, tá? Eu gostava da Roberta também, ficava entre as duas. Gostava muito de Rebelde, gostava de ficar assistindo, e aí todo mundo tinha banda, e eu queria ter uma banda também. Ai, que incrível. E aí tinha os instrumentos musicais ali e tal, e aí eu comecei a pedir os instrumentos, meus pais nem sabiam tocar, não sabia nada, Mas é né? assim, né? A gente não sabe, a gente Aí- aprende. Aí eu pedi guitarra, pedi teclado, pedi... O que mais que eu tinha? Meia-lua também, meia-lua por conta de quem? Da Mia, né? Ai, E aí- tudo, né? Inclusive, beijo Mia, né? E aí, então, eu comecei ali, né? Aí eu comecei a... Tinha já as bandas de referência que eu gostava e tal, fora o Rebelde. E eu fui pra frente do computador, no início ali do computador, da internet das coisas, eu comecei a pesquisar como é que fazia pra tocar. Comecei a tocar sozinho, né? E aí... Ai, é autodidata também. Ai. Autodidata falta de dinheiro também. Ah, né? isso se chama pobreza, né? Eu era uma criança, não tinha condições ainda Sim. de fazer aula de música e tudo mais. E aí eu só tinha aqueles instrumentos, eu comecei a pesquisar ali como é que fazia pra aprender a tocar. E aí eu, né, ia olhando ali, vendo como é que, onde colocava os dedos pra aprender a tocar uma Sim. guitarra, um violão e tal. E aí eu comecei ali, né. Aí na escola tinha os meninos que já tocavam, né, já tinha algumas bandas ali acontecendo. E aí eu me meti no meio, né, eu também sei Ai, tocar. total, né? Também mal sabia tocar direito, mas aí comecei a aprender também com eles, né? Comecei a ter essa experiência de banda, assim. E qual foi o primeiro instrumento que tu começou a tocar? Primeiro instrumento, comecei a tocar, foi guitarra. Ai, Comecei guitarrista. metaleira, né? Eu tinha uma banda de punk rock, foi de Ramones, inclusive. Ai, que tudo. Foi assim, Daí foi a guitarra o primeiro foi a instrumento. guitarra. Aí eu comecei com a guitarra. Quando eu entrei nessa banda, eu fui pro baixo, né? E aí, porque eu não tocava guitarra tão bem na época. E aí falavam assim, vai pro baixo. E aí eu fui pro baixo, comecei a aprender, né? O baixo e ao mesmo tempo violão, guitarra. E depois, né, a banda meio que foi aquela coisa de banda, né? Que uma hora um sai, um entra, etc. E eu, Bem rebeldes, né? Bem rebeldes, uma hora um entra, um sai. eu sou rebelde até hoje. E daí foi assim que começou a tua trajetória, assim. Foi, cedinho, tinha 12 anos. Ai, que tudo. 12 anos. E qual, assim, ó, qual foi o perrengue chique que tu já passou que hoje tu olha pra trás e dá risada? Porque a gente passa umas coisas que no primeiro momento a gente se apavora, né? Depois a gente olha pra trás. Chique ou perrengue? Pode ser dois? Pode ser dois? Pode. Ah, eu quero ver o chique primeiro, né? Porque quando eu estou chique, né? Peraí, chique. Ai, não sabia onde fica um camarim direito. E aí, por exemplo, agora há pouco a gente vai fazer um show. Aham. E aí, a gente tá fazendo uma temporada de shows num espaço aqui na cidade. E eu não sabia onde... O primeiro show que a gente fez, a gente se meteu num banheiro. Porque a gente não sabia que tinha camarim pra gente. E aí, a gente não... Como assim, não... Tudo bem, é só um camarim, é só um banheiro. Então, eu já tava faceiro, que eu tinha um banheiro só pra mim, pra eu conseguir me arrumar. Aí, na segunda vez que a gente foi fazer, né, que essa temporada de shows tá acontecendo, eu cheguei e pedi o banheiro de novo, né? Falei, gente, a chave do banheiro, cadê? O banheiro tá trancado. Aí o cara, mas por que vocês querem o banheiro se vocês têm um camarim todo pra vocês? Aí eu,
Daí tu fez a diva, né? Aí eu falei, mas desde quando? Eu falei assim, desde quando a gente tem um camarim? Mas desde quando vocês assinaram um contrato pra fazer a temporada de shows aqui. Eu, meu Deus. Aí era felicidade, né? Eu, minha equipe, produção, e aí o pessoal que tava também com a gente, todo mundo feliz, Ai, que incrível. andando pelos corredores, camarim 1, camarim 2, aí, gente, tem até um chuveiro dentro do camarim, enfim. Eu tenho um camarim. Tu chegava assim, eu tenho um camarim, né? Me respeita. Tá no meu Instagram isso, inclusive. Esse momento de felicidade teria. E Mas o perrengue. E o outro perrengue, qual foi? O perrengue foi uma vez eu fui fazer um. Eu fui fazer um show em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E aí foi aquele pós-enchente, sabe? E aí foi horrível, assim, porque já fazia um mês depois de tudo que tinha acontecido. E aí me chamaram, e aí eu tinha que levar o pessoal, o Fábio, meu produtor, foi comigo. Mas o meu guitarrista também, mas ele não chegou até aí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, ele foi São Leopoldo, enfim. E a gente tava indo e tava chovendo. E a gente com equipamento, com não sei o que e tudo. E aí tinha que pegar um ônibus até, na época a estação não tava funcionando direito. Sim. E pra gente foi horrível, assim, porque eu tava com look, aí eu cheguei meio molhado pra fazer o evento, a gente chegou atrasado ainda, porque tem toda uma função, né, tava tendo, né, dos trens, e pra você pegar um trem você tinha que pegar um ônibus primeiro. Sim. E a gente molhado, e a gente sem saber como é que a gente ia fazer pra chegar, e se ia dar tempo pra chegar, tempo pra poder fazer o show, né, que era um programa de rádio, era uma rádio, também fazia o show, então a gente tava meio que fazendo as duas coisas. E como esse período das enchentes afetou, né, pra mim, todos os cenários, assim, tanto musical, artístico, do comércio, né, e tu trazendo esse relato, a gente teve um programa aqui que a gente falou sobre um ano da enchente, né, a gente escutou um relato de uma das convidadas, né, e tu trazendo isso só reforça o quanto foi prejudicial esse momento aqui pro Rio Grande do Sul, né. Posso participar da tua pergunta? Pode. Joe, como é que tu enxerga o cenário da música pop aqui no Rio Grande do Sul? A gente tá fazendo uma movimentação, né? Porque o Sul tem de tudo, né? E eu gosto porque tem de tudo, né? E aí quando eu vim para Porto Alegre, né? Sou natural de Pelotas, perceber que esse cenário tá bem no início ali, é um inicinho, né, das coisas. Sim. É meio que quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Basicamente é isso, assim. Sempre existiu, não dá pra dizer que não existiu, mas a gente ainda tá nesse processo, né? Porque o Porto Alegre, por exemplo, é muito conhecido como a capital do rock, foi conhecida por um bom tempo, né? O rock gaúcho, né, que a gente sempre fala, né, que acontece aqui, mas o pop é uma coisa que a gente ainda tá fazendo acontecer, né? Então ele ainda demanda bastante, né, do nosso esforço como músico, como artista, fazer com que a gente consiga furar essa bolha e fazer com que as pessoas conheçam mais, né, a música pop do Sul. Então, na tua visão, tu acha que sim, tem espaço para música pop aqui no Rio Grande do Sul? Claro que sim, tem espaço para muita coisa no Sul. Tem espaço para muita coisa no Sul, mas a gente ainda precisa furar a bolha, a gente precisa ainda fazer com que as pessoas conheçam a gente, se conectar, né, e colocar, fazer com que os bares também nos conheçam, então é um processo. Bom, tu falou dos bares. Como é que é essa questão de contratar um show de música pop? Porque a gente tem essa questão da música gaúcha ser muito forte, enraizada, né? E como é que é essa questão dos convites para shows? Tem bastante pessoas, assim, empresas, bares e por aí vai, casas de evento, querendo contratar música pop, assim, artistas pop aqui no Rio Grande do Sul? Difícil. É bem difícil. É bem difícil. A gente, na verdade, tem os bares parceiros, tem locais parceiros que contratam a gente, assim, por eu acreditar no trabalho, por saber que esse trabalho já tem um público, que as coisas estão funcionando, mas é muito da gente bater assim na porta e falar, oi, tudo bem? Eu sou o Joe, prazer, sabe? Então, demora um pouco, demanda também. Então a gente está nesse processo já faz uns 4 anos por aí, de fazer com que os bares conheçam a gente e tal, enfim. E aí a gente sempre, né, avisa toda a nossa galera, todo mundo que acompanha o meu trabalho, que ó, vai rolar evento em tal lugar. Então a gente vai todo mundo, e aí a galera, né, dá um jeito de sair do trabalho mais cedo, enfim, para poder chegar no local e da gente poder dar um bom respaldo também para casa, né? Mas realmente é um trabalho que demanda muito do artista, porque os bares às vezes não entendem muito bem como é que funciona essa estrutura de uma música pop autoral, assim. Eles estão muito acostumados também com o cover,
né, com os artistas que tocam covers, etc, em barzinho, né? E eu sou um artista que eu faço música pop e música autoral, né? Então, eu falando sobre a minha verdade, eu falando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e vivências. E aí até fazer com que o dono do bar se convença, né? Que, legal, vou contratar, demanda. Mas aí a gente faz os nossos jowers incomodar eles. Ah, tem um fã-clube poderoso. Eu tenho. Inclusive, né, vamos mandar um beijo pra eles. Beijo QG, beijo Nick. Tenho mais uma pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria saber, assim, um pouquinho mais da tua trajetória, assim. Tu falou que é natural de Pelotas, isso? Sim. Em Pelotas, tu cresceu aonde ali? Numa comunidade, periferia? Onde tu cresceu? Periferia, Areal, Vasco Pires. Como é que foi, assim, esse início, assim? Bom, os meus pais, eles sempre foram muito protetores, ainda são muito protetores. Cresci com eles e com meu irmão. E, bom, quando eu vou, eu conheço todo mundo, né? Os vizinhos ainda. Alguns a gente vê, alguns eu acabo não vendo mais. Mas foi uma infância bem legal. Pra mim, assim, foi uma infância muito, muito feliz e acolhedora. Meus pais são incríveis. Foram eles que sempre me incentivaram com a arte, com a música, com a cultura. Cresci e estudei em colégio público, né? E em colégio completamente bem pequeno, assim, onde a gente conhece todas as pessoas. E depois eu fui pro colégio maior, também de periferia, onde tinha muita gente, eu me sentia muito assim, minúsculo. Mas foi nesses lugares também que eu aprendi a crescer e aprendi a me conectar e falar da minha arte, né? Então, O quanto é importante dentro das escolas ter espaço para isso, né? Para mostrar, para falar tua arte, para ser ouvido, né? Para poder falar. Desde sempre também você tem escola pública, né? E, inclusive eu quero mandar um beijão para meus professores, né? Das escolas que eu estudei, né? Foram muitas. Mas eu quero mandar um beijão para... Deixa eu pensar aqui uma das escolas, pro Rio Branco. Beijão, os professores do Rio Branco. E o quanto ter professores ali contigo, educadores ali contigo que parem, te escutem, te olhem, né? Te deem aquela atenção e falem, não, tu consegue. Isso é incrível, né? é incrível. Na escola que foi ali no ensino médio, né? Que eu já tava começando a ter minha banda Ai, e que tal. chique, eu tava minha banda da Mas escola. eu ainda era um garoto muito envergonhado ali, né? Sim. Porque eu saí foi uma transição da escola menor para uma escola um pouquinho maior, dentro de uma periferia, onde eu tinha um pouco de medo da galera, eu tinha medo dos meninos ali, o que ia acontecer, medo de realmente Do preconceito. sofrer bullying, preconceito, enfim, né? E foi ali que realmente eu achei que eu não ia ser abraçado, e fui abraçado, mas foi através da arte, assim, né? Na escola tinha uma caixa de som que ficava no recreio, e aí, na época, eu tava começando a colocar minha música autoral na rua, né? Tinha uma banda, Qual foi a primeira música? Nossa História. Ai, canta um pedacinho pra nós, pode ser? E eu tentei me esconder pra não entender o que há de errado em você. Com nós dois, com nossa história. Mais ou menos assim. Ai, que quase tudo. Ai, eu já me arrepiei. Só esse Faz pedaço muito já fiquei tempo. arrepiado. E eu lembro que a gente tava... Nessa época eu tava com a banda, a gente tava colocando os projetos autorais todos na rua. E a minha música começou a tocar na rádio. E aí a escola tinha... Não era a rádio da escola, era a rádio geral, assim. E a música tocou, assim, no pavilhão, assim. E a galera começou a escutar. E todos esses meninos que eu tinha medo, assim, começaram, nossa, não sei o que, você tem banda, você canta, né? Falei, canto, sim. E aí eles começaram a me empoderar, assim, dentro da escola. Então tinha, por exemplo, vários eventos. Um deles era a Caminhada da Paz, onde eu fazia todos os eventos de música, assim. Então, o final do evento era eu tocando. E aí toda essa galera que eu achava que eu não ia ser acolhido, me acolheu muito por conta através da arte, assim. Então, foi muito legal. Isso é incrível. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Para quem está nesse corre independente, ter uma gravadora ou uma distribuidora junto pode fazer a diferença, sim ou não? Sim. Em que sentido, assim, para ti? Sim e não. Sim e não, depende. Sim, porque se você for trabalhar com autoral, por exemplo, é muito importante para que você seja visto, né? Você cai em playlists muito maiores, por exemplo. Sim. Tanto no Spotify, quanto no Deezer, enfim, nas plataformas digitais.
você também acaba que é melhor visto, né? E a gente sabe muito como é que as coisas funcionam, a gente sabe como a gente tem essa porta na cara já direto, Ah, não sim. é direto sempre. Então funciona bem para determinados lugares, para você ganhar, por exemplo, prestígio, respeito, né? O respeito é uma coisa que eu prezo muito pela minha carreira, assim, eu busco muito isso, então Sim. eu sempre busco fazer um trabalho legal, estar em espaços legais, para ser melhor visto, porque o não, a gente sabe que a gente sempre vai ter, basicamente, né? Então é difícil funcionar. Claro que tem os contras também em relação a isso, dependendo do tipo de contrato que você for assinar, dependendo como você for assinar, se você realmente não sabe muito bem o que você está fazendo e com que tipo de distribuidora ou gravadora você está assinando, você pode ter um contrato, por exemplo, de exclusividade, pode dar tudo errado, Sim. né? Falando dessa questão de contrato, não precisa dizer para quem foi, mas teve algum contrato assim que tu se arrependeu de assinar? Sim, Eu vou ficar que nem Léo Dias aqui eu quero babando. matar. Então teve um contrato que tu Teve. e foi 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 meu o ó. primeiro, foi o off, foi o primeiro contrato. Eu tinha 17 para 18 anos. E foi um contrato aqui em Porto Alegre. Eu lembro que a minha banda assinou na época. E aí eu passava o final, toda semana na faculdade. E aí nesse período de final de semana eu tinha que vir pra cá, pra Porto Alegre, pra poder trabalhar as músicas. E aí eu vinha pra cá e eu não trabalhava as músicas. E então, tipo assim, todo o dinheiro que estava sendo investido nesse contrato não estava vindo. Então a gente não estava fazendo muitas coisas e tal. Encontrei algumas pessoas boas dentro dessa gravadora que até hoje são pessoas que eu trabalho, assim. Mas foi bem difícil, porque a gente viu que as coisas não estavam acontecendo. Também eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, então. E muito empolgado, né, por aquilo de, ai, vai Era o dar teu tudo sonho, certo. né? Mas também teve muito. A gente, na época, né, por ser jovem e tal, a gente foi muito manipulado também, né? Então tem ali as questões de manipulação que a gente fica assim, nossa. Na época nossa, meu Deus do céu, vai dar tudo certo. E aconteceu milhões de coisas, né? Desde falar, ai, pra que você vai estudar? Você não precisa estudar, vai dar tudo certo. Falar isso pra minha mãe, falaram isso pra, enfim. E eu era uma criança, assim, tipo, ele falou pra eu parar de estudar. Não, você vai estudar, obrigado, mãe. Vou estudar. As mães são muito importantes, né? Demais. Meu bem, tem como só levantar um pouquinho a lapela aqui Eu pro levanto. pessoal de casa, o microfonezinho aqui pro pessoal de casa Melhorou? poder escutar melhor. Acho que os melhorou um pouquinho. Mais uma pergunta, posso? Pode. Como é que foi pra ti, Joe, começar a profissionalizar teu trabalho? Tu começar a botar pra fora, começar a ver o retorno que ele traz, começar realmente a ganhar bufunfa ali em cima do teu trabalho, em cima da tua arte. Dinheiro. Dinheiro, pequeno, Dinheiro. né? A gente quer dinheiro. Como é que foi pra ti isso? Foi legal, foi demais, na verdade. Pra mim foi também desafiador, né? Porque eu comecei em 2020, aí teve toda a função da pandemia, no meio disso tudo. Sim. E eu não deixei, né? Pensei, não, vou seguir gravando, vou seguir expondo as coisas que eu quero fazer. No meu trabalho anterior, eu acabava não expondo tanto as minhas ideias e como artista, como pessoa também. E quando eu resolvi falar, eu quero falar sobre o Joe, quem é o Joe de verdade, o que o Joe gosta, né? Pra mim foi extremamente importante. Então, assim, foi ali que eu acabei conhecendo pessoas novas, sendo acolhido também, criando identidades, né? Então, vendo que tem muitas pessoas que se identificavam com o meu trabalho também, com as minhas realidades, com as minhas angústias, os meus medos. Então, ali foi um processo que eu comecei a ter os fãs, os primeiros fãs que começaram a surgir. E aí também, através dali veio os fãs, os fã-clubes que foram surgindo, Joe, tem que tocar em tal lugar, tem que tocar em tal lugar. E esses lugares começaram também a me chamar, porque eles começaram a incomodar ali, né? Então, essa bufunfa que vem, esse dinheiro que vem, esses projetos que a gente faz, foi muito por conta dessa galera que começou a se identificar muito com o meu trabalho, que começou a incomodar mesmo, assim, gente, escuta o Joe, falem sobre o Joe, todo mundo, quem é o Joe, quem é o Joe? E ali começou, né? Então, poder tocar nos lugares, estar nos lugares, fazer eventos, pra mim Incrível. foi ali que eu entendi que através de ser quem eu sou mesmo, de falar sobre as verdades, sobre a minha pessoa, sobre os meus projetos, pensamentos,
valia a pena, assim. Isso é incrível, porque tu começou a ver que, tipo, tudo que tu tinha escrito de música, de mensagem, da tua vivência, começou a servir de inspiração para outras pessoas também. Demais. Isso é muito incrível. Queria fazer uma pergunta, né? Será que a gente tem alguma pergunta no chat hoje? E quem tá lá no chat, se tiver pergunta, que a gente tem chat Oi, aqui, né? chat, tem alguém aí? Oi, gente. Oi, boa noite, boa noite. Temos sim, temos uma pergunta. Opa! Existe algum artista com quem você sonha em gravar um clipe? Que eu sonho em gravar um clipe. Ai, que tudo. Eu já ia dizer Beyoncé. Nossa! Deixa eu pensar agora. Tem sim. A Beyoncé seria tudo. Seria tudo, né? Pô, a Isa, né? A Isa, Vitão, Carol Biazin, uma galera que tá fazendo pop, assim, e... Frank Ocean. Um beijo, Frank. Eu só queria gravar com a Madonna, né? Só e com a Beyoncé, tava ótimo pra mim. Só coisa básica, Só né? isso, só pra começar. Só pra começar, entendeu? Minha carreira. Eu não tô pensando muito alto, mas jogando baixo, né? Jogando baixo, gente? Jogando baixo. Que isso? Que é Beyoncé, né? Só uma Beyoncé, gente. Uma Beyoncé, inclusive, se estiver vendo, né? Um beijo. Como foi pra ti esse movimento de profissionalizar, né? Tu já falou tua música, mas como é que foi esse processo pra ti de profissionalizar tua música? Como é que foi? Porque foi um processo isso, né? Foi. Como é que foi, assim? Foi árduo, assim? Foi, porque eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém na cidade, ninguém saía de casa porque tinha todo o processo da pandemia, Sim. então assim, eu precisava catar contato, catar gente, ver quem é que tá fazendo, quem é daqui, e aí eu fui pesquisando quem também fazia arte pop dentro do estado, principalmente Porto Alegre, né, então ali foi um processo que eu fui fazendo esses contatos. E também comecei a fazer contatos com selos, né? Então, quem são as distribuidoras de Porto Alegre, né? E do estado? Quem que pode realmente fazer com que meu trabalho seja catalogado e que eu seja visto em algum lugar, né? Sim. Levei algumas portas na cara? Levei Mas faz de alguns. parte. Eu sempre aprendi isso. O não a gente já tem. A gente tem que ir atrás do Sim. E aí eu comecei. Então, comecei a fazer algumas parcerias, inclusive musicais, assim. Uma delas é com a cantora Bandeira, beijo Bandeira, e que é uma artista incrível aqui de Porto Alegre, da periferia também, Zona Leste. E aqui eu fui fazendo alguns contatos, né? E com selos também, para que quando, por exemplo, acontecesse esse primeiro show, eu já tivesse pelo menos algumas pessoas ali para funcionar, né? Fazer Sim. realmente esse movimento acontecer. Mas tudo bem de formiguinha. Então, foi um processo que custou um pouquinho e ainda segue custando, porque tem muita gente aí para surgir, a gente vai conhecendo, se conectando e tal. Mas está sendo bem legal. Eu acho que a gente tem mais pergunta no chat. Tá Opa! preparado? Oi, chat. Mais uma então. Além de Rebeldes, quais as tuas inspirações do mundo pop? Do mundo pop? Ai, vamos pensar. Do mundo pop, as minhas inspirações cara, Britney. Ai, tu tá jogando baixo, né? É uma inspiração, princesinha do pop, tudo. Lady Gaga. Anitta, né, gente? Ah, Anitta, por favor, né? Funk, Anitta é tudo. Anitta, eu me identifico demais, assim. A Carol Biazin também, que é uma cantora que está em ascensão dentro do Brasil, que eu acho muito massa. E é isso. Essas são as minhas inspirações, acho que tem. Deve ter mais, porque sempre tem. Temos mais alguma, chat? Mais uma. Opa! Qual a música que tu mais gosta, que tu escreveu, que tu compôs, que tu cantou? Paga pra me ver. Ai, não, vai cantar um pedacinho. Pode? Posso. Então vai. Vem, me encara fazendo assim, me olha, rebola dançando pra mim. Vem, me encara fazendo assim, me olha, rebola dançando pra mim. Me desconcentro quando eu vejo você. Mamãe me diz que nasce feito pra TV. Eu faço pose de bonito pra você. Gostar de mim bem lindo assim na tua lente. Ai, que tudo! Não, como é que é? Vem, como é que é? Vem, me encara fazendo assim, Assim. me olha, rebola dançando pra mim. Vem, me encara fazendo assim, me olha, rebola dançando pra mim. Não. Isso, tudo, né? Já tem clipe dessa música?
Tem um visualizer bem sensual. Tá, inclusive no próximo, tá? Eu tô disponível, tá? Porque eu acho que eu super combino com essa Vamos, música, sabe? vamos. Rebola pra mim, entendeu? Achei tudo. Tem mais pergunta, chat? Não, não temos mais pergunta? Não? Não, não temos. Bom, Joe, pra ti, a música é um porto seguro, é isso? Completamente. E como é que funciona isso pra ti? É uma loucura. É uma loucura. Eu vivo 100% da música, né? Então, assim, além de trabalhar com a minha música autoral, de fazer shows, de incomodar a minha galera, de falar, gente, vamos lá escutar minha música, vamos no Spotify, vamos Mas faz no parte, show. né? Que eu incomodo eles, eu tenho um grupo com eles, que é o Joers, lá eu incomodo eles. Mas também, eu também sou professor, né? Sou Ai, professor, tudo. dou aula de música para crianças. E então, assim, eu vivo música de manhã, de tarde, de noite. Não sei viver sem, ficar sem composição pra mim é uma loucura. Então, assim, claro que agora, né, acabei de lançar um álbum, mas em períodos de hiato, assim, que a gente tem de um álbum pro outro, às vezes eu quase enlouqueço, porque eu penso, meu Deus, eu preciso escrever, eu preciso compor uma história nova, um romance novo, enfim. Como é que é esse processo de transformar o que tu vive e sente em música? Como é que funciona isso pra ti? Eu enlouqueço as outras pessoas, né? Ah, mas isso Pra faz mim é parte, tranquilo. né? Aqui no programa também enlouquece as outras pessoas. Mas como é que é pra ti, Joe? A gente, na verdade, eu vou pensando muito de trabalho em trabalho, assim, né? Então, quando eu vou abrir um projeto, né? Eu quero começar esse projeto aqui. Esse projeto vai ser como? Esse projeto vai ser assim, vai ser... vai ser mais audacioso, vai ser mais rebelde, vai ser mais... ele vai ser mais festeiro. Então, eu começo a me inspirar em tudo isso que eu almejo, né? Eu quero isso, quero isso, quero isso. Eu vou vivenciando isso, né? É um projeto de pesquisa também, porque acaba que eu vou conhecendo coisas novas, eu vou fazendo Incrível. novas amizades, conhecendo pessoas novas e entendendo como esses mundos que eu tanto quero levar pro álbum funcionam. Então, às vezes nossa, eu nunca vivi isso, vou lá viver. Aí eu vivo essas experiências, escrevo depois sobre elas, escuto outras pessoas também, né, que estão vivenciando determinado momento ali, e eu vou fazendo isso. E às vezes é muito aleatório, porque às vezes eu tô, sei lá, com alguma amiga e ele, o que tu vai fazer? Hoje eu vou numa rave. Falo pra ele, mas como assim? Nunca gostou de rave? Hoje eu vou. Hoje eu vou numa rave. Eu quero experiência. E aí eu vou criando experiências e isso tudo vai pro meu projeto, né, gente? Então, assim, eu vou... Incrível. E aí eu fecho um projeto e no outro, sei lá, eu quero fazer um projeto mais tranquilo, mais calmo, mais praia. Aí, sei lá, eu vou viver um amor sereno, uma coisa mais tranquila. Eu vou lhe uma dar uma de água Ari... de Eu vou dar uma de coco. Ariel ali, né? Já volto, gente. Eu vou ali, já E volto. aí eu vou vivendo as minhas fases, é isso. Ai, que tudo. Ai, todo um processo de É um pesquisa. processo. Isso mostra o quanto tu leva a sério e ama o que tu faz. Porque a gente vê muito na indústria, né? Eu vou falar eu supostamente, porque eu não quero ser presa. Que as pessoas acabam não vivenciando, né? Não passando pelos processos, acabam muitas vezes comprando algo pronto, né? E não cantando a sua verdade, mas só, tipo assim, pega ali, entrega o material, canta e deu. Tu não, a tua música traz a tua verdade, traz a tua essência, traz as vivências, as experiências. Nossa, isso é incrível demais, Joe. E acho que às vezes mesmo quando eu não... Eu busco muito isso, mesmo quando eu não vivo isso. Mas eu quero falar sobre isso, então eu vou e busco. E aí eu vou vivenciando. E agora mesmo, pra gente montar o último projeto, eu vivenciei algumas coisas, fui em alguns lugares que eu costumo não ir, pra pegar a energia do projeto, entender como é que ele funciona. Depois eu peguei um PDF, mandei pra Fábio, mandei pro meu produtor ali, mandei pra todo mundo, galera, é isso aqui. São essas roupas, é isso que a galera usa, é E isso que pronto, funciona. final, é o que eu E quero. É isso, e são 2 anos de projeto, então vocês vão ter que me aguentar assim por 2 São 2 anos, eu quero em 2 dias, tá? mais ou menos. Eles E sofrem desse comigo. teu projeto novo, Joe, tem alguma música dessas, que todas tu deve gostar, mas a preferida, assim, a tua Labubu, vamos chamar de Labubu? Eu quero chamar Labubu. de Labubu, tenta Labubu. Cara, pra mim é essa. Pra mim é essa. Paga Pra Me Ver, ela é uma das minhas favoritas, Eu assim. amei, eu E amei. Vai tocar nos meus 15 anos, inclusive. Ela é a primeira que a gente tem a intro, né? E aí, quando eu gravei ela, foi com o GL no beat, que foi o meu produtor. Ele me mandou o beat pronto, assim, já, que ele já tinha meio construído, e falou, olha, eu tenho isso aqui. E aí, tu Te cria. vira. Te vira. E aí, tu te vira.
E aí eu tava em casa, assim, minha casa tem várias luzes, né? Tem meu quarto, assim, luzes coloridas e tal, enfim. E, e eu fiquei viajando ali com uma caneta e um papel. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer uma música que ela seja, que tenha uma energia gostosa de festa, mas também que ela seja empoderada, que ela também seja Sim. sensual. Porque a galera que tá comigo tem que ser empoderada, gente. A gente tem que empoderar pessoas, então tem que ser a primeira. E ali foi saindo, e aí veio Paga Pra Me Ver, assim, mandei pro Jerry assim, meu Deus, cara, tá demais. Inclusive, eu quero mais um pedacinho, que eu gostei, gente. Desculpa, minha opinião. Tá, vamos junto então. Ah, mas eu não sei se eu decorei. O refrão então. Tá, vamos, tá, mas me ajuda? Tá, o refrão. Tá. Vem, Vem, me encara fazendo assim, me olha, rebola dançando pra mim. Vem, me encara fazendo assim, me olha, rebola dançando pra mim, vai. Bom, gente, eu sou o Lucas, né? Vou estar no próximo projeto do Joe, né? Com certeza. Me escalei. Joe, tu falou que tu fez um trabalho com uma cantora também, Bandeira, é isso? A bandeira incrível. E disse que ela tem um trabalho incrível também. Como é que foi pra ti essa experiência de gravar com outras pessoas que já estavam no cenário? Porque ela já estava no cenário. Já, daqui, né? Raiz, cria de Porto Alegre. Eu precisava catar gente na época, porque eu não conhecia ninguém. E aí eu comecei a pesquisar e ver e tal. E também pessoas que conseguisse me identificar, né? Porque não basta a gente fazer uma parceria. Eu acho que parceria a gente tem que fazer bem feito para que... Enfim, né? Daqui a pouco a pessoa tá lá fazendo alguma coisa, ou sei lá, matou, não sei, enfim. Né? E aí daqui a pouco teu nome tá telado. Então eu penso muito nisso, né? As parcerias precisam ser com pessoas que eu acredito muito. Sim. E que eu consiga me identificar com a arte, com o trabalho. Quando eu vi o trabalho da Bandeira assim, surgindo na internet, eu pensei, cara, é isso, né? Bandeira é uma figura incrível da periferia, que fala sobre ser, né, da periferia e como se construir, drag queen, tudo. E eu falei, cara, eu vou fazer contato. Aí eu fiz contato, eu lembro que a gente estava fazendo projetos parecidos na época e aí não tinha dado para acontecer, foi uma coisa assim. E aí a gente lançou, aí eu mandei, na época eu mandei pra ela assim, eu tenho essa música aqui, que é a Não Me Cancela. E ela adorou, assim, falou, Joé, essa aqui é isso. E a gente tava na época no mesmo selo, e a gente também mal sabia que a gente tava no mesmo selo, porque a gente tava a gente pegou o carro pra ir pro estúdio, e aí eu falei pra ela, olha, eu sou do selo tal. E ela, eu também sou desse selo. Eu falei, Tá, o selo basicamente é o quê? o selo é uma gravadora, né, basicamente, ou distribuidora, ele serve pra esses dois. Só para o pessoal assim poder entender, né? E o selo, né, que tanto é uma distribuidora quanto uma gravadora, ele tem ele é linkado a grandes gravadoras, né, ou às vezes ele só é aquele selo distribuidora mesmo, né. Então ele pode tanto ser um selo menor, de não ter uma distribuição muito maior, ou ele pode ser aquele selo que tem uma distribuição multinacional, assim. Sim. E na época a gente tava eu ainda sou desse selo. E aí ela tava também, aí a gente, vamos lançar essa música aqui. A gente lançou, a gente não dava muita coisa na época por essa música, a gente, vai acontecer, se acontecer, aconteceu. E a música aconteceu, e aí a galera começou a cantar, a galera canta nos shows, inclusive é sempre a última música do show, é essa música. Quero um pedacinho. É. The Voice Brasil. Tá bom, então, aqui. Nome dela- Eu vou virar a cadeira. Vamos? Tá, vai, Tá, deixa eu vamos lá, aqui. então. Vai. Vamos ver se eu viro a cadeira, né? Ok. No 3? Pode ser. 2, 3. Você sabe que eu não tô bem, fala pra eu ficar sem amor, eu tenho sorte. Porque sem você eu sou pior, com você eu sou melhor, amor, eu tenho sorte. Mas não me cancela, não, porque nós somos melhores. Não me cancela, não, porque nós somos melhores. Incancelável. Palmas, Brasil. Virei a cadeira, né? Ai, eu amo. Tu faz parte do grupo Lucas. Eu amei. Incrível. E você não dava nada pra essa música? A gente tava meio que assim, né? Ai, será assim? Enfim, eu não dava, né? Tipo assim, porque eu tava lançando muita coisa, muito projeto na época. Ele tinha saído do meu primeiro projeto.
Mas eu acreditava muito na parceria com a Bandeira. Com ela, assim, eu falei, tem que ser. Incrível, né? E aí, quando a música saiu, a gente pensou, não, alguma coisa vai acontecer. Porque a gente tava pra participar de alguns eventos, algumas paradas LGBTs na época. Então a gente sabia que alguma coisa... Mas eu não sabia que ia ser algo tão incrível, assim. Eu sabia, tipo, porque são duas parcerias, então são dois artistas da cidade que estão se unindo, então junto o público do um, junto o público do outro, alguma coisa vai sair. Mas ela realmente, assim, ela furou um teto. Furou um Tesla, local. meu amor. Ela furou a estratosfera. Inclusive, os Tesla lá em cima começaram a cair, amigo. E aí ela Incrível. furou esse teto, assim, de uma forma tão incrível, assim, que a gente ficou... A gente começou a ter mais fãs na época, né? Então a galera começou a ir muito por conta dessa música. A galera começou a ir em todos os shows, pedir a música. A gente termina os shows, a galera, não me cancela. A gente canta, faz todo mundo cantar. Não me cancela. A gente obriga Não as me pessoas a cancela! cantar. Não me cancela! É isso, guria. Até destruiu meu brinco aqui, ó. Cancela! Não me cancela! Às vezes, né, eu tô no Instagram, alguma coisa assim, aí sempre tem um John, não me cancela. Enfim, aí eu... Essa música é muito Fica boa. difícil. Não, todas as cantoras aqui são muito boas. E falando em música, como é que foi pra te produzir esse novo álbum? Qual foi a tua inspiração pro novo álbum? Eu sempre falo, né, eu sempre comento isso, que existia o Joe do Primeiro Testamento, Velho Testamento, e o Joe do Ai, que Testamento atual. profundo! Eu sou assim. E aí, pra esse, eu resolvi me jogar realmente na noite. Jogar na noite, no urbano, no que a galera fala, na rua, no rolê, nas vivências, né? E saber o que as pessoas gostam na noite. Também existe uma certa melancolia sobre quem que nós somos quando a festa acaba, quando esses holofotes todos, eles se desligam. Como é que a gente faz pra voltar pra casa? Será que a gente quer voltar pra casa? Né? Então, esse projeto ele surgiu muito sobre a noite, sobre as vivências noturnas, urbana, é um projeto completamente urbano, e sobre essas paixões momentâneas que acontecem, de você, enfim, beijar uma pessoa no meio do rolê, e aí você ficou com ela... Isso é maravilhoso, né? Você fica com essa pessoa na cabeça dias, e então o projeto ele surgiu muito disso, assim. Eu busquei muitas referências, não somente nas festas, mas também no estilo, no visual, na roupa, na moda, nos looks, e saber como é que funciona isso, quais são as referências, quais os gêneros musicais que a gente vai trabalhar dentro dessa esfera pop que a gente quer. Então, a gente foi desde o indie pop ao house, passando por R&B, passando por muita coisa. Foi grandioso o projeto, ó. Tô amando ele, de Incrível. verdade, assim. E, tipo, vivenciar, experimentar, tipo, é teu carro-chefe, assim. Eu amo. E esse tá sendo o projeto mais divertido que eu já fiz na vida, assim, porque é o projeto que eu consigo ser... É como se eu fosse a minha... Pensa que eu tenho uma régua, assim, de 0 a 10, e eu tô na 11, assim. Então, é um projeto que me ajuda a vivenciar muita coisa. Então, tipo assim, me ajuda a vivenciar de... não ter muito filtro pra ser quem eu sou, sabe? Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente pode ser nós mesmos, né? Então é um projeto que eu vou pra rua mesmo. Eu vou pra rua, eu falo com as pessoas, eu rio, eu dou risada, faço as pessoas rirem, faço elas também quererem vivenciar essa coisa, né? De espírito jovem mesmo, né? Então, porque, enfim, ser jovem tá na nossa cabeça. E então é um projeto que me permite fazer isso e fazer com que as pessoas também se sintam vivas, né? Incrível. Então tá sendo genial fazer isso. Deixa eu perguntar, me falaram no ponto, não sei se eu escutei coisas, né? Mas a gente tem mais pergunta no chat, é isso mesmo? Temos mais Ai, uma. tu viu? Eu Que tô babado, me sentindo hein? amada. Como eu sou adorável. Então pode mandar chat pra nós a pergunta aí. Essa pergunta veio do chat do YouTube. Olha! Brasil, meu bem! Oi. Oi, Brasil! Como você se vê profissionalmente daqui a 5 anos? Ai, profundo, né? Mas, enfim, eu me vejo com um público maior, cada vez maior. Existe muito essa ideia da gente que faz música pop sobre o chegar lá. O que é o chegar lá, né? Ai, não tá no maior site, não tá no maior jornal do Brasil,
não fui selecionada como garota do Fantástico, aquela coisa toda, show da vida, sabe? Eu acho que sim, com um público maior, sim, com um público bem maior, e fazendo o que eu amo e ganhando dinheiro com o que eu faço. Eu acho que o chegar lá, a gente já chegou, no momento que a gente consegue trabalhar Isso com algo aí. que é tão difícil nesse Brasil, que é trabalhar com arte, e a gente sabe disso, já é uma vitória. Então, eu acho que daqui a 5 anos, estar com um público maior, fazendo mais shows, podendo divulgar minha arte, fazendo com que a minha música consiga reverberar por vários lugares, pra mim já é um lugar muito massa, assim. Então, acho que sim. Acho que daqui a 5 anos a gente vai estar bem melhor. A gente vai estar Incrível. mais arrasando. Até antes, né? Até antes. Com essas músicas incríveis, até antes. Temos mais chat? Não, por enquanto é só isso. Ah, mas olha, te mandaram. por aí. O Brasil te mandou perguntas, hein? Ó, é fantástico. Joe, olha, ter tu aqui é incrível pra nós e, tipo, de novo, eu te agradeço por ter aceitado. Obrigado, eu. E tá aqui, né, pra gente poder ter essa conversa incrível, ter essa entrevista maravilhosa, essa troca incrível. E eu não canso de dizer para quem nos assiste, né, que trazer pessoas que tenham relatos reais, vivências reais, muda tudo, sabe? E quando tu falou da tua trajetória, que tu vem lá, Pelotas? Pelotas RS. Lá de Pelotas, de Pelotas, dentro de uma comunidade de periferia, tu mostrar para o mundo que dentro das comunidades, periferias, favelas, o que sejam, tem talento, tem arte. Não é só um lugar onde as pessoas classificam, só tem criminoso, só tem bandido. Não. Lá tem talento e tem pessoas assim, ó, que só precisam de uma oportunidade. Só precisam de uma oportunidade para mostrar para o mundo toda essa gama de inspiração, talento e ser uma centelha de inspiração para quem está assistindo e vai acompanhar elas. Eu fico muito feliz por estar te recebendo aqui no nosso sofá famoso, nosso famoso sofá do Corre TV, para trazer um pouquinho da tua história, um pouco da tua vivência. E tu vai estar antes dos 5 anos, eu tenho fé, com um público bem temos maior. fé, Tenho fé, tá? E eu vou estar lá com o meu cartazinho, tá? Como é que é? Canta, não me cancela. não me cancela! Não me cancela! Amor, você vai estar pelo camarim, você vai estar... Ai, meu amor, eu vou estar mesmo. Essa garota da Globo. Mais uma pergunta, mas essa eu vou ler, porque essa aqui é profunda também. Tá bom. Pode? Você consegue ter noção do impacto que o seu trabalho pode ter em quem está assistindo, ouvindo, se identificando com o que você canta? Sim. E como é que é isso pra ti? É uma responsa, né? Porque a gente... Joguei, né? Joguei assim, Jogou. toma! É uma responsa. Eu falo muito isso, assim, às vezes com o pessoal da minha equipe, produção e amigos, assim, em geral. Inclusive, um beijo pra eles, né? Beijo, Beijo, produção galera. da equipe do Joe. E Fábio, beijo, tá louco. E é muito doido, assim, como a gente consegue fazer com que eles se identifiquem. E aí, daqui a pouco eles estão usando uma roupa parecida, ou estão fazendo uma foto igual. E aí estão se empoderando, estão se gostando mais, né? Eu passei por muitas fases dentro dos meus projetos, desde a fase de aprender a gostar de mim, mas também muito choroso ali e tal, de vivenciar a vulnerabilidade da dor, que é muito importante a gente também entender que também é uma fortaleza, né? A gente se sentir vulnerável, né? E assumir a vulnerabilidade também é um processo muito de fortaleza também. Eu sou assim mesmo, vou chorar mesmo. Mas também da gente se empoderar e falar, olha, hoje eu vou ser uma grande gostosa, hoje eu vou realmente me empoderar, hoje eu vou sair, hoje eu vou curtir com os meus amigos, ser a pessoa que eu sou, e poder ir pras festas e vou voltar bem, é isso. Então, pra mim, é sempre muito importante, né, conseguir fazer com que as pessoas se sintam as melhores pessoas do mundo, sabe? Isso é Pensa incrível. se tá existindo uma festa, tá existindo um lugar, eu quero que todo mundo se sinta muito poderoso, quero que todo mundo se empodere. E a minha música fala sobre isso. Então, fazer com que essas pessoas se identifiquem com essas histórias e se apoderem delas, né? Eu também quero ser isso, eu também quero estar nesse lugar de me sentir incrível e me sentir bonito e estar na frente da TV, estar na frente das câmeras. Eu quero que todo mundo se sinta assim, né? Dentro e fora das câmeras. Então, fazer com que as pessoas se sintam dessa forma, para mim, é extremamente importante. É nisso que eu tenho falado cada vez mais dos meus projetos. Eu acho que é isso. Ai, que incrível, que incrível. Não me cancela. Não cancela. Mais uma pergunta, posso? Pode. Hoje,
qual é o teu maior sonho com a música e a arte? Tocar em festivais. Qual festival? Porque eu sussurrei. Qual festival? Planeta. Quero fazer Planeta. Ai, tu quer fazer o planeta? Quero fazer o planeta. Eu vou saber, né? Porque a gente pode, né? Fazer um... Inclusive, o pessoal do Planeta Atlântida, né? Pessoal do Planeta Atlântida. Joe, hein? E se contratar o Joe, tem que levar o Corre TV junto, entendeu? E vamos, gente. E vamos juntos, Vamos de né? Planeta. Vamos de Planeta. E qual música que seria a tua abertura, assim? Eu acho que seria... Ai, pergunta difícil. Eu fico pensando agora em todas as músicas do Insano. Acho que Vale Nada. Vale Nada é uma das minhas músicas que eu gosto. Por favor, quer que eu vire a cadeira de novo? Vamos virar. E eu vou me preparar aqui. Tá, peraí. mas eu quero agudos poderosos, tá? Tá bom. Então tá. Preparado? No que é esse, então? Tá, então vai. E eu vou te mostrar que a gente vale nada. Vou te levar pra suar comigo hoje. Eu vou. Cê não escapa. E eu vou te mostrar que a gente vale nada. Vou te levar pra suar comigo hoje. Eu vou. Cê não escapa. Planeta Atlântida, você não escapa. Que incrível. Olha, é uma melhor que a outra. Ai, gente, eu trabalhei bastante pra isso. Olha, queremos grandes festivais. Alô, Planeta também. Ai, assim, puxadinho eu já aceito, gente. Vamos lá. Olha que incrível. E como é que é trazer tua vivência, tua voz, tua música e também conseguir falar de diversidade, trazer da voz a diversidade, a pessoas, empoderar? Como é que é isso pra ti? É extremamente importante, é extremamente relevante. Foi um processo que também foi difícil, porque foi uma virada de chave. Existiu o Joe que não falava muito sobre isso quando tinha uma banda de rock. Então eu me senti um pouco limitado ali, para onde ir, como ir, o que fazer. Sentia também que não existia uma abertura no meio musical que eu fazia. E no pop ele me ajuda. Ele me ajuda a ser quem eu sou e fazer com que as pessoas se sintam dessa mesma forma, né? De se empoderar e de falar, eu sou isso aqui. Falar diversidade pra mim é extremamente importante. E ali essa virada de chave de vou fazer músicas falando sobre amor, falando sobre ser vulnerável, falando sobre ser uma pessoa LGBT, fez com que outros meninos também, assim como eu, se identificassem e buscassem, né? Falar abertamente sobre isso, né? Que não tem problema a gente ser quem a gente é e poder ir para paradas LGBTs. Fiz milhões já de paradas. Incrível. São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Sapucaia, enfim. E ver esses meninos todos depois na porta do camarim. Joe, eu adorei aquela música, não sei o quê. Enfim, foi demais. E agora eu quero fazer um balé e eu quero começar a dançar e quero começar a cantar também. Você começa a ver que você está acendendo sonhos nessas pessoas, fazendo com que elas se sintam vivas e queiram também trabalhar com arte, seja na dança, seja na música, enfim. De ver que sim é possível, que sim dá para ser possível, dá para a gente poder fazer arte, se não fazer arte, mas também se empoderar sendo que a gente é, independente gênero, cor, classe social, enfim. É muito, muito importante e é uma das coisas que eu mais abraço na minha carreira, falar sobre a diversidade, sobre a nossa liberdade de ser, as nossas expressões e fazer com que as pessoas se sintam elas mesmas sempre, independente de qualquer coisa. Maravilhoso! Arrasou demais. Joe, a gente tá chegando no final. Essa hora é triste pra mim. Já, infelizmente. Olha, porque por mim eu ficava aqui escutando tua playlist nova todinha, entendeu? Escute Joe. Joe, posso fazer mais uma perguntinha de acabar? Pode. Teus figurinos, quem cuida dos teus figurinos? Guilherme Costa. Guilherme Costa é o reizinho da minha vida. Trabalha na minha produção, na minha equipe. E ele é tudo. Ele é tudo, assim. Ele faz desde tudo, gente. Ele que dá palpite, ele que muda o cabelo, ele que... A gente trabalha com toda uma função de estética, né? A estética desse trabalho vai ser assim. Então, a gente pega toda a estética de trabalho e ele trabalha em cima dessa estética. Então, Que incrível. dando, obviamente, o toque dele, a cara dele, enfim.
mas sempre seguindo a estética do trabalho. Então, o Insano, que é o meu projeto, assim, todo tá sendo assinado pelo Guilherme. Beijo, Gui. Inclusive, tá usando peças dele. Gui Costa. Ai, 055, a marca dele. Por favor, sigam aí. incrível. Bom, infelizmente, estamos chegando ao final, Joe. E antes de acabar, eu queria que deixasse uma frase para quem está assistindo, para quem vai assistir. Uma frase, sei lá, de inspiração, algo que tu acha importante deixar pro mundo, assim, sabe? Pode ser? Pode ser. Pode olhar pra câmera ali, sabe? Fazer carão, sabe? E não me cancela. Não importa o que aconteça, sempre acreditem em vocês mesmos e na verdade de vocês. E não nos cancelem. Ai, que incrível. Bom, gente, hoje foi mais um programa incrível aqui do Corre TV. Mais um convidado maravilhoso, como sempre. E antes de acabar o programa, eu quero convidar vocês aí que nos assistem a seguir a gente em todas as nossas redes sociais. No Instagram, no TikTok e no YouTube. E também seguir o Joe, né, Joe? Pode falar suas redes sociais? Joe no ar no Instagram, no TikTok e Joe Oficial no Spotify e em todas as plataformas digitais. É isso aí, gente. Bom, o Corre TV agradece mais uma vez a Uniriter, né, Campus Fapa, por ceder o espaço e o estúdio para a gente gravar mais uma vez esse programa incrível. Queremos agradecer também toda a equipe, ao Joe novamente, que vem aqui, né, foi o nosso convidado de hoje. Queremos agradecer você aí, ó, que fica sempre ligadinho e não perde nada. Quero mandar um beijão também para os meus alunos, para minha comunidade. E também quero convidar vocês a seguir a gente no Instagram, já falei, no YouTube, TikTok. As redes sociais, já falei, gente. A produção me chamando aqui na pita. E eu quero convidar vocês aí. A seguir o trabalho do Joe, gente. E também tu vai ter um show, né, Joe? Tu falou? Tem show dia 21 no EFL Cultural, às 20 horas. Cheguem cedo, pega lugarzinho lá. Vai ser lindo, vai ser demais. Show Insano Tour. Incrível! Quero mandar beijo para 3 pessoas que não puderam estar hoje, que fazem parte da equipe, que são o Sandro, o Bruno e o William. Beijão, voltem logo, que a gente precisa de vocês, hein? E aquela frase de sempre, sabe a frase que eu falo, Joe? Qual? Me fala. Eu vou falar pra ti, Fala, chega mais então. perto e tu fala junto comigo, pode ser? Corre TV, sempre dando voz ao povo. Vamos falar Bora. junto? 1, 2, 3. Corre TV, sempre dando voz ao povo.